Aula de língua portuguesa gravando. Revisão. Fala, meu povo, tudo bem? Turma, hoje nós vamos aí fazer uma revisãozinha, né, de tudo aquilo que nós já vimos ao longo das últimas semanas, né, aí pelo Zoom. E como nós estamos nesse período de revisão, né, nós vamos rever tudo de morfologia, aliás, revisar tudo de morfologia que nós vimos aí nessa jornada, tá bom? Então é um assunto super simples, super sussa, super tranquilo, que se você prestar bem atenção, você vai lembrar de tudo aquilo que nós vimos em todas as aulas, tá bom? A começar, né, pelo substantivo, né? As classes da morfologia são 10 classes da morfologia, eu só não coloquei a interjeição, porque a interjeição é fácil, é super fácil, sussa, tranquilo, então eu não a coloquei aqui. Ela não é tão operacional assim, né, como as outras. Então, substantivo, né? Tem-se o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Desse lado aqui nós temos uma harmonia nominal, né? Todas as classes que estão aqui, elas são nomes, podemos dizer. Ah, professor, mas e as outras não são não? Não, porque desse outro lado aqui, o verbo, ele é um sintagma verbal, ele já tem outro comportamento, né? Então, nome, e o verbo é um sintagma verbal, como eu falei, tem outro comportamento que a gente vai dar uma revisada aqui, tá bom? Aí, no bloco do verbo, eu tenho o advérbio, as preposições e as conjunções, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo substantivo. Quando eu falo de substantivo, é a palavra que nomeia tudo, né? Então, tudo se imaginar, livro, cadeira, saci pererê, felicidade, tudo que eu posso nomear é substantivo. Então, o conceito de substantivo vai girar em torno disso. É a palavra que nomeia tudo, tá bom? Aí nós temos os artigos, os adjetivos, numerais e os pronomes. O que é um artigo? Vamos lembrar, o artigo é aquela classe, né, que acompanha, que determina quem? O garotão, o substantivo. Então o artigo, ele faz isso, né? Professor, os artigos, né? O, a, os, as, isso os artigos definidos. Aí nós temos os artigos indefinidos, uma, uns, umas e assim por diante, né? Adjetivo. O adjetivo é outra classe muito importante mesmo, porque o adjetivo ele vai o quê? Ele vai acompanhar, ele vai determinar e ele vai fazer o quê? Ele vai caracterizar quem? Justamente o substantivo. O artigo faz isso com o substantivo e o adjetivo também faz isso com o substantivo. Então eles estão colados aí com quem? Com o substantivo, né? É o amiguinho dele, né? O numeral faz a mesma coisa. O numeral ele vai fazer o quê? O numeral ele vai quantificar, seja um numeral fracionário, seja um numeral cardinal, né? Seja um numeral aí ordinal. Então, o numeral ele está justamente para quantificar, para classificar a ordem, né, das coisas. Então, o numeral ele é super sussa. E o numeral ele faz o quê? O numeral também ele está, né? Ele pode estar em torno do substantivo, tá bom? Então é interessante que vocês prestem atenção em uma coisa. Ó, o artigo está aqui com o substantivo, fechou. O adjetivo está com o substantivo, fechou. O numeral também está com o substantivo, fechou. E os pronomes também estão com os substantivos. E o que é um pronome? Simples e fácil. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui quem? Ou substitui o nome. Aí nós vamos ter os pronomes do caso reto, nós vamos ter os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes de tratamento, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos. Então, os pronomes eles têm essa definição. São palavras que acompanham ou que substituem quem? O substantivo. É por isso que os pronomes eles estão em torno do adjetivo também, né? Porque eles têm essa missão também, essa função. Uma hora eles acompanham, outra hora eles substituem, né? Vamos lá. Professor, estou com uma dúvida. Por que você colocou no núcleo nominal? Gente, o substantivo
o substantivo, ele é um núcleo nominal. O que é um núcleo nominal? Só lembrando, só revisando. O núcleo nominal é a parte mais importante de uma estrutura. Esse é o núcleo nominal. É a parte mais importante, né, dessa estrutura, é a matriz da estrutura, podemos dizer, de determinada parte da estrutura. Vamos já ver um exemplo aqui, ó. Então esse núcleo nominal, ele pode ser um sujeito, né, quando ele vai ter a função de núcleo do sujeito, núcleo do objeto, seja o objeto direto ou o objeto indireto, e também núcleo do predicativo do sujeito. Porque o predicativo do sujeito, ele não é desenvolvido, ele não é representado somente pelo adjetivo não. O predicativo do sujeito, ele pode ser representado em determinados momentos, a depender da estrutura, por um substantivo, tá bom? Existe sim essa informaçãozinha a mais, tá bom? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Na avaliação de vocês, a avaliação de vocês vai gerar em torno da análise morfológica. Então, tudo que for de morfologia, vocês aproveitam, vão revisando em casa também, através daqueles exemplos que nós vimos em sala, né, pelo aplicativo. Ó, eu tenho assim, ó. A minha amiga levantou. Pronto. Eu tenho aqui a minha amiga levantou. Vamos aqui bem rapidinho por partes. Vamos analisar morfologicamente, que é o foco dessa avaliação de vocês. Ó, esse A é artigo, minha é o que? Pronome, amiga, substantivo, né? Substantivo, levantou, é verbo. Aí o que acontece, ó? A minha amiga levantou. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? A minha amiga. Quem é o núcleo do sujeito? Ó, núcleo do sujeito e núcleo nominal. Beleza? E o que é que está em torno do núcleo nominal? Então, o que é que gira em torno do núcleo nominal? São justamente os adjuntos adnominais. Então, aqui, ó, adjunto adnominal e adjunto adnominal. Então, os adjuntos adnominais, eles estão em torno do núcleo nominal. É por isso que é importante eu saber essa relação entre o núcleo nominal e os adjuntos. E por que isso? Por quê? Porque se o substantivo ele é núcleo nominal, aquelas outras palavras que estavam aqui, artigo, adjetivo, numeral e pronome, vão ter justamente essa função de adjunto adnominal. Aí eu quero lembrar para vocês, tá bom? Quero lembrá-los aí que nós temos o predete, o det, né? O det, deixa eu botar aqui o det. E o pós-det. Então o que acontece? Predete, o det e o pós-det. Nesse caso aqui, ó, nós temos o artigo, é o predete, o minha é o det, e se eu tivesse aqui magra, seria o pós-det, né? O que é pós-det? É o determinante. Então, det, o pós-det, o predete, o det e o pós-det. Resumindo, tudo é adjunto adnominal. E quem é que exerce a função de adjunto adnominal? Justamente o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, tá bom? Então, fiquem espertos nessa daí. Deixa eu apagar aqui, para nós livrarmos o quadro. Pessoal, como eu falei para vocês, essa revisão ela é super tranquila. Quem assistiu a todas as aulas aí pelo Zoom, nós pôde aí ver com mais perícia, né? Com mais profundidade, tudo isso que eu já havia falado para vocês, tá bom? Vamos aqui para o outro lado. Verbo, né? O que é verbo? Eu vou abrir aqui uma brechinha para o verbo, porque a gente também mandou brasa nessa parte do verbo, né? Então, o que seria o verbo? O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Vou botar só o FN porque o tempo é curto, corrido. Ó, então, o verbo ele vai ter tempo.
tempo. Quais são os 3 tempos do verbo? Vamos só lembrar. Ó, presente, o pretérito passado e o futuro. Tempo verbal. Modo. Quais são os modos? Modos do verbo. Nós temos 3 modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá bom? E o imperativo. Nós temos as formas nominais, né? As formas nominais. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o gerúndio, eu vou ter o particípio, e eu vou ter o eu vou ter o infinitivo, tá bom? Então, formas nominais, eu vou ter também o que? As conjugações. Vamos lembrar das conjugações. Eu tenho a primeira conjugação, quando esse verbo termina em AR, né? Eu vou ter a segunda conjugação, quando esse verbo termina em ER. E eu vou ter a terceira conjugação, quando esse verbo termina em IR. Tá bom? Então, só lembrando dessas coisas básicas sobre verbos. Importante. Vamos lá. Então, continuando aqui. Então, verbo, nós já vimos aqui, né? Em pouco tempo nós fizemos essa revisão aí. O advérbio. Gente, é como eu falei para vocês, o advérbio triste. É a classe mais triste, porque tem um não, tem um talvez. A galera que assistiu às aulas sabe, né? O motivo de eu estar falando isso. Então, os advérbios são as palavras que modificam o sentido do verbo, olha só, anota aí, do adjetivo e do próprio advérbio. Anota não, né? Só revisa. Então, o advérbio, ele é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Tá bom? E as preposições? Ah, professor, as preposições, eu esqueci que é uma preposição. Gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ó, as preposições e as conjunções, essas duas classes são importantíssimas. Por quê? Porque essas duas classes aqui, elas são conectivos. São conectivos. As preposições, elas conectam estruturas menores, palavras, ela conecta uma palavra a outra palavra. E as conjunções conectam estruturas maiores, orações, né? Aqui é a ponte para a continuidade dos assuntos de sintaxe, que nós já estamos vendo, né? Oração subordinada, substantivo. Inclusive, nós começamos já essa semana a ralar e após as avaliações, nós vamos prosseguir, né? Já vai ser matéria das próximas avaliações de vocês, tá bom? Essa primeira, nós vamos focar na morfologia. Focamos em morfologia e depois só sintaxe até o final do ano. Mas é fácil, é tranquilo, né? Isso aí é coisa, isso é fichinha pra gente, né? Então, preposições e conjunções são conectivos. Enquanto as preposições conectam estruturas menores, uma palavra a outra palavra, né? As conjunções, elas conectam estruturas maiores, né? Se bem que as conjunções podem também, as conjunções aditivas, por exemplo, o E, esse Ezinho é uma conjunção. João e Maria são irmãos. Cadê o João e Maria são irmãos? Esse E é uma conjunção, né? Então, o Ezinho aí, eu disse que as conjunções ligam estruturas maiores, mas o E é uma exceçãozinha bem vista, né? Liga, todo canto o E está presente. E assim vai, tá bom? Então, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nessa brincadeirinha, nessa revisãozinha super tranquila, super fácil. Se o substantivo ele tem função de núcleo nominal, função de núcleo do sujeito, o verbo ele também vai ser um carinha muito importante. Por quê? Enquanto o substantivo, núcleo nominal, está atrelado ao sujeito, o verbo, núcleo verbal, está atrelado ao predicado. Professor, sim, estou dizendo. Então,
o verbo, ele está atrelado, núcleo verbal, né? Está atrelado ao predicado. Agora vamos fazer aqui uma brincadeira geral, só para a gente fixar, todo mundo ficar contente. É importante que vocês revisem tudo aquilo que nós já vimos em sala de aula, pessoal, em sala de aula virtual, tá bom? Vocês têm anotado no caderno aí. Então, aqui é uma revisão só para vocês acionarem tudo aquilo que vocês já viram comigo aí no aplicativo Zoom, né? Quando o aplicativo estava bombando. E agora tá bombando, bicho. Muito bem. Aí assim, galera, ó, eu tenho uns... deixa eu colocar aqui. Essa estrada é muito longa. Ai, professor, que coisa louca. Ó, essa estrada é muito longa. Vamos fazer a análise morfológica, depois a gente faz a análise sintática com a base do que nós já vimos. Essa é pronome, estrada, substantivo, é verbo, né? Lá do verbo ser. Muito é um advérbio e longa é o que? Um adjetivo. Então, eu fiz a análise morfológica, né? A minha questão pode pedir a análise morfológica, como pode também, baseando-se, né, nessa análise morfológica, pedir alguma coisa básica da análise sintática. Eu posso pedir isso de vocês também, tá bom? Porque uma coisa conecta-se à outra. Então, olha só. Essa estrada é muito longa. Ó, quem é o sujeito? Essa estrada. Quem é o predicado? Muito longa. Então, o que é o sujeito? Eu tenho a estrutura sujeito desse lado e a estrutura predicado do outro. Vamos só comprovar o que eu falei sobre as classes da morfologia. Ó, essa estrada é muito longa. O sujeito é essa estrada e quem é o núcleo do sujeito? Acertou. O núcleo do sujeito é estrada. E nós temos aí o núcleo nominal também. E o que é que está ao redor do núcleo nominal que todo mundo já aprendeu? Justamente, adjunto, adnominal. Então, aqui no sujeito, tudo tranquilo. Olha só, o núcleo nominal está atrelado ao substantivo, né? O núcleo nominal está atrelado ao substantivo, núcleo do sujeito. E agora vamos para o predicado. Pessoal, uma coisa muito importante para a gente sempre ter assim em mente. Só existe predicado porque existe verbo. Se não existisse verbo, não existiria predicado. Seria uma frase nominal. E frase nominal não vai ter um predicado. Só existe o predicado porque nós temos o verbo. Ó, é muito longa. Esse é aí, a título de, né, lembrança, esse verbo. Ele é um verbo de ligação. Esse muito aqui é um advérbio. Esse muito tem a função de adjunto adverbial. Por quê? Se é advérbio, adjunto adverbial. E longa. Esse longa, o que é longa? A estrada, se que é um verbo de ligação, aqui é um predicativo do sujeito. Então, olha só. O predicativo do sujeito está dando uma qualidade, um atributo a quem? Justamente ao sujeito. Tá bom? Então, a morfologia ela nos possibilita essa visão geral da coisa. E para saber português, eu tenho que conhecer divinamente as classes da morfologia, né? Então, fiquem espertos nessa, estudem pelo caderno de vocês também, tem muita informação das aulas pelo Zoom, e junta com essa daqui, ó, e fechou a prova, tá bom? Valeu, gente, até mais, fui, valeu, um abração, hein?